Amigos, vamos fazer mais um vídeo aqui da Vendler Projetos. A Vendler Projetos é uma empresa com 42 anos, que está aí no mercado, principalmente fazendo projetos de alvenaria estrutural desde 1978, no início da empresa, e paredes de concreto desde 2007, quando começou essa fase nova das paredes de concreto. E a gente participa da realização das normas, tanto de alvenaria estrutural, que acabou de terminar uma revisão e está para ser publicada pela BNT, e a norma de parede concreta, 16055, onde eu sou o coordenador. E a gente está sempre no mercado, fazendo vários cursos, palestras, workshops, e sempre presente aí no Brasil inteiro, com associações, entidades, universidades e até Caixa Econômica Federal, Sinduscom, todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a modulação de alvenaria estrutural. Aí está uma representação, como vai ficar o projeto final de uma parede, com a indicação dos blocos, cada posição, indicação da ferragem, blocos canaleta, né, tudo que vai ter. Mas o que acontece? Como é que nós chegamos, né, nessa disposição de blocos? Aí a família mais tradicional, família dos blocos de 39, onde nós temos os blocos básicos 39 e 19, e dois blocos de ajuste, o 34 e o 54. Eu posso também ter a modulação com os blocos de 29, família que tem o meio bloco de 14, o bloco principal de 29 e o bloco e meio de 44. Com a família de 14, eu consigo fazer o canto certinho, porque eu tenho espessura da parede de 14 e a modulação do bloco de 14 em 14. Então, ele fecha direitinho. Qual que é o grande problema da família dos 30? Ela modula fazemos a nossa modulação sempre de 15 em 15. Eu não tenho como fazer de uma maneira fácil os outros valores. Utilizando o bloco de 39, que é a família, né, do 39, eu vou precisar, para fazer os cantos, dos blocos de ajuste, o 34, o 54 e, se necessário, uma pastilha de 4 centímetros. Como que eu faço isso? Quando eu chego num canto, tá, eu tenho a modulação vindo da parede de 20 em 20 e uma espessura de parede de 14. Então, esse 14 mais o 20 é que vai dar a modulação e o bloco de 34. Na amarração em T ou em X, é a mesma coisa, só que agora dos dois lados. Eu preciso de um bloco que, de um lado, dê a modulação de 20, do outro lado, dê a modulação de 20, e mais o 14 centímetros da espessura da parede. Então, eu vou alternando nas fiadas um bloco de 54 e na fiada seguinte, transversal, um bloco de 34. Aí eu faço todo o ajuste necessário. Aí uma foto de um exemplo, nós temos ali no canto o bloco de 34, vocês observem que ele não é um bloco com a parede divisória no meio. Ele tem uma célula de 19 para fazer a modulação e uma célula de 14 para fazer a amarração com a outra parede. Aqui é o bloco de 54. Tá? O bloco de 54 vão ter duas células de 29 e de 19 e a célula central de 14 para fazer a amarração. Está aí um exemplo de uma montagem. Aqui no canto esquerdo vocês veem a alternância do bloco de 34 e no meio vocês veem a utilização, uma fiada com 34 e uma fiada com 54 para dar amarração. Quando eu não tenho essa amarração, eu vou ter que usar uma ferragem para fazer a ligação entre os dois.
Durante muito tempo se usou simplesmente um estribo de 6,3 a cada 2 ou 3 fiadas, mas a gente não recomenda essa solução porque o estribo escorrega no cordão de argamassa e não dá a ligação necessária. Quando eu tenho uma alvenaria armada, que eu tenho ferros verticais nas duas células, eu utilizo um grampo a cada 3 fiadas para fazer a amarração. Quando eu estou trabalhando com alvenaria não armada, então não tem um grauteamento ali naquele canto, eu utilizo uma tela, diâmetro 1,24 a cada 25 milímetros, para fazer essa ligação. Vamos ver aqui os exemplos de modulação que a gente tem. Se eu tiver um cômodo que de parede a parede eu tenho uma distância múltipla de 40, a coisa fica simples. Na primeira fiada eu coloco só os blocos de 39, na segunda fiada, nos cantos vai o bloco de 34 e no meio fica a modulação perfeitinha. Observa que no final do bloco de 34, eu vou estar exatamente no meio do bloco da fiada de baixo, tá? Que é exatamente isso que a gente quer para ficar amarrado. Se eu tiver uma distância 2,45, tá? Eu já tenho que colocar uma pastilha. São 6 blocos fazendo 2,40, mais a pastilha no canto para dar o 2,45. Do lado esquerdo é a mesma amarração, alternando o bloco de 34, e do lado direito eu vou entrar com o 34 para fazer a amarração e mais a pastilha para dar a diferença de 5 centímetros. Se eu tiver 2,50, ou seja, 10 centímetros a mais do que a modulação padrão, é simplesmente repetir a mesma solução, tanto à esquerda quanto à direita. Um bloco de 34 para amarração e mais a pastilha no meio para fazer a modulação bater certo, 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, eu tenho o 2,50. Tá? Se eu tiver 2,55, a ideia é diferente de utilizar a pastilha. Tá? A ideia é imaginar uma modulação de 2,60 tirando 5 centímetros. Tá? Então, aí vocês observam que do lado esquerdo eu tenho a modulação padrão, do lado direito eu teria o bloco de 19 para fazer o 2,60 e tiro um bloco de 39, coloco um de 34 para diminuir 5 centímetros e fazer o 2,55. Na segunda fiada, eu tenho que entrar com o bloco de 54 para deixar a amarração, né, dentro do bloco, para não dar junta a prumo uma em cima da outra. Aí é uma outra opção, tá? Uma opção quando eu jogo o bloco de 34, observa que no slide anterior eu tenho na segunda fiada um bloco de 34 de um lado, um bloco de 34 do outro. Aqui eu tenho a opção, eu joguei os 2 blocos de 34 do mesmo lado. Vai fazer a modulação igualzinha, certinha, tá? De qualquer maneira. E quando eu tenho 2,60, que é uma modulação de 1,5 vezes, né? O bloco ele é múltipla de 20, mas não é múltipla de 40, vai entrar aqui do lado direito, na primeira fiada, um meio bloco, e entrando com os blocos 34 à esquerda, fazendo a amarração, e os 54 do lado direito, para evitar a junta prumo no bloquinho de 19. O que acontece nos pequenos espaços, né? Ali nós vimos uma parede, eu tenho vários blocos, eu tenho algumas maneiras de fazer essa modulação. Agora, imagine que eu preciso fazer uma espaleta de 5 centímetros. Tá? O que eu vou fazer? Tá? Vamos imaginar aí, do lado esquerdo, eu vou entrar com uma pastilha, tá? E do lado direito eu coloco o bloco de 19 virado. Se eu tiver o bloco de canto de 40 centímetros, como do lado esquerdo,
tá? Eu vou precisar uma pastilhinha na segunda fiada para acertar a diferença do 14 para o 19. Se eu tiver com um bloco de 34 no canto, como está do lado direito, simplesmente a amarração vai ficar certinha e eu saio com o bloco de 39 direto. Aí, um exemplo, quando eu tenho 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro. O que eu vou fazer? Eu ponho a pastilha de um lado, na fiada seguinte eu coloco o bloco de 19 e na fiada seguinte eu inverto a pastilha, eu ponho a pastilha do outro lado. Assim eu vou ter sempre uma pastilha de um lado, um bloco 19, uma pastilha do outro, né? É uma amarração que vocês observam ali, que bem embaixo na figura da esquerda, dá uma junta vertical de 3 fiadas, mas é uma solução, ela fica amarrada a cada 2 fiadas. Tá? O que a gente tem que evitar é a solução aí do lado direito, né? Um monte de compensador e ainda, né, com uma colocação, uma execução dessa parede bastante ruinzinha. Tá? E se eu tiver 10 centímetros, o que eu vou fazer? Tá? Eu tenho na primeira fiada 2 pastilhas, fazendo 10 centímetros, e posso ter 2 soluções. Tá? Ou eu ponho o bloco de 19 mais uma pastilha, ou, para dar uma amarração um pouco melhor, eu começo com a pastilha no canto e depois o bloco de 19. Tá? Mesma situação que a gente comentou na espalheta de 5 centímetros. Se eu tiver o bloco de 39 no canto, eu vou precisar uma pastilha de acerto na segunda fiada. Se eu tiver o 34 no canto, a modulação já sai certinha com o bloco de 39. Aí chegamos no 15 centímetros. 15 centímetros é a pior dos problemas que a gente tem, tá? Porque eu não consigo colocar um bloco de 20, tá? Não, a hora que eu somo a espessura do bloco de 14 mais 3 patilhas é 14, então eu precisaria de 30 centímetros, tá? Que também não teria um bloco na família do 39. Então, a gente tem que colocar 3 pastilhas e fazer aquela solução para dar uma amarração melhor, jogar as 2 pastilhas no canto e o bloco de 19 amarrando tudo isso. Tá? Uma alternativa, a melhor que a gente teria, é ter alguns blocos da família de 29, tá? Aí, para fazer os 15 centímetros, eu uso meio bloco e na fiada seguinte amarro tudo isso com o bloco de 29. Fica uma solução perfeita. Qual que é o problema? Controle na obra. Eu vou ter todas as paredes com uma modulação e vou ter lá alguns blocos que são de uma outra modulação. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado para não misturar esses blocos para não criar problema. Se eu tenho a espalheta de 20 centímetros, pronto, aí já começa a entrar na modulação normal. Eu ponho um bloco o meio bloco para fazer os 20 centímetros e amarro com 34 para deixar tudo isso amarradinho dentro da modulação. Por que a gente insiste tanto nessa modulação ficar certinho, tá? Porque, às vezes, o que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, um ferro que está passando no vazio desses blocos. Se a modulação estiver toda certinha, eu tenho 19 centímetros ali para colocar o ferro e encher de grout. Se eu tenho uma defasagem de 5 centímetros, o ferro ainda dá e eu consigo fazer o enchimento com grout dessas seções. Quando eu começo a chegar no 10 centímetros, observa o que acontece. O bloco fica defasado de 10, a posição do ferro fica muito curtinha. Eu posso ter algum problema no grauteamento. Então, se por acaso for necessário, precisa um cuidado muito grande no grauteamento dessa posição. Tá? Obrigado, gente. Era isso que a gente tinha para falar para vocês.
tá? A respeito de modulação, é uma das coisas importantes da alvenaria para dar todas aquelas vantagens que a gente fala da alvenaria. Rapidez de execução, uma modulação perfeita que vai dar, evitar quebradeira de blocos, tá? E ficar mais econômica, que é o objetivo de todo mundo. Tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que será colocado no YouTube, no canal da Wendler Projetos.